Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai entender qual é a relação dos extraterrestres com os espíritos. Se existem extraterrestres, o que eles são? De onde será que eles vêm? Alguns estudiosos e pesquisadores do assunto, como o Dr. Steve Greer, Louis Elizondo, Jacques Vallée, Jean-Charles Moyan, o brasileiro Rony Vernet, que eu citei no vídeo anterior e que eu recomendo que assistam, principalmente os podcasts que ele participou, eles estão retratando os extraterrestres, em determinadas ocasiões, como sendo seres interdimensionais, ou seja, seres que viriam de outra dimensão. Isso gera um pouco de confusão de entendimento, porque se os extraterrestres são de outra dimensão, então não existem outros seres materiais iguais a nós? E se nós somos espíritos experienciando essa e outras vidas na matéria, então os extraterrestres seriam criações de Deus diferentes de nós? Esse entendimento sobre os extraterrestres sendo interdimensionais ou multidimensionais cria uma certa distância da espiritualidade. Eu não vejo nenhum desses caras que trata sobre o assunto extraterrestre fazer uma ligação entre extraterrestres e espíritos. Eu sempre tive um entendimento claro sobre isso, mas eu não vejo ninguém montar esse quebra-cabeça. Pode ser que alguém tenha essa linha de pensamento e eu não tenha visto, mas até hoje eu não encontrei alguém com o mesmo raciocínio, com essa mesma linha de entendimento. A primeira coisa que precisamos retomar aqui, que foi falado lá nos vídeos 1 e 2, é que nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, que precisamos iniciar nossa jornada de evolução na matéria para que, através das nossas próprias escolhas, que é o nosso livre-arbítrio, nós evoluirmos em inteligência e moral e assim vamos ascendendo espiritualmente, vamos atingindo patamares mais elevados na nossa evolução espiritual. O espírito é o elemento inteligente da criação. A inteligência não está no nosso cérebro. Acreditar que a inteligência está no nosso cérebro seria negar a existência do espírito, pois sem a vida corporal, o espírito seria desprovido de inteligência. E sem a inteligência, o que seria o espírito? Seria negar também a existência da vida inteligente fora da Terra, porque com certeza a organização física dos corpos em outros mundos é diferente da nossa, devido às próprias características de cada um desses mundos. Então, um elemento inteligente desse e de quaisquer outros mundos ou universos possíveis é o espírito. E os extraterrestres? Bom, o significado intrínseco da palavra extraterrestre é aquilo que é de fora da Terra. Se nós pensarmos em termos do espírito, todos são extraterrestres, porque são criações de Deus que vêm para a Terra ou para qualquer outro planeta iniciarem suas experiências materiais. O próprio Chico Xavier disse isso em uma entrevista. Agora, os extraterrestres, como nós entendemos, que seriam seres inteligentes dessa ou de outras possíveis dimensões, que não são de origem terrestre, né, e que possivelmente vêm até a Terra, não são nada mais do que espíritos encarnados em outros organismos materiais, provenientes de outros mundos, seja lá onde for que esses mundos estejam localizados. E para a gente entender essa confusão em classificar os extraterrestres como seres físicos ou interdimensionais, a gente primeiro precisa entender a diferença entre densidade e dimensão. Antes disso, é importante saber que um conceito que é muito difundido na mecânica quântica é que a realidade fundamental não é a de coisas, e sim de campos de energia e de informação. Será que nós poderíamos enquadrar o espírito como tendo um campo de energia e, por pertencer a ele, a inteligência, ele contém também um campo de informação? Então vamos voltando lá. Qual é a diferença entre densidade e dimensão? Densidade é como alguma coisa é, e dimensões são direções ou coordenadas de um único universo. Então, grava isso daí. Densidade é como alguma coisa é. E dimensões são direções ou coordenadas dentro de um único universo. O mundo esotérico, o mundo da ficção científica, ufólogos e até mesmo pesquisadores das questões extraterrestres usam o termo dimensão para se referir a realidades alternativas, como se dimensão fosse o mesmo que a ideia de universo paralelo. O termo universo paralelo também confunde muito. Eu chamaria o universo paralelo, como é descrito hoje, de realidade paralela. Eu vou explicar por quê. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos imaginar que a gente faça uma viagem para fora do planeta Terra. Então a gente vai indo em direção ao espaço, até o momento que a gente consegue observar o planeta Terra lá de fora do espaço, a gente consegue ver a Terra e a Lua. E a gente continua indo para mais longe até o momento que a gente consegue observar o nosso sistema solar ali, com o Sol e os planetas do nosso sistema solar orbitando o Sol.
E a gente continua indo para mais longe e a gente consegue ver ali a região da galáxia onde o nosso sistema solar está localizado e as outras estrelas que formam aquela região. E a gente vai ainda mais longe até o momento que a gente consegue observar a nossa galáxia de fora. Ainda mais longe a gente vai poder observar o aglomerado de galáxias onde a nossa galáxia está localizada. Se a gente continuar indo, a gente vai poder ver um conjunto de aglomerados de galáxias, né, que vão formar ali o nosso universo. E se a gente for mais longe ainda, a gente talvez possa ver o nosso próprio universo de fora dele. Só que quando a gente olha para o lado, a gente vê que existem outros universos iguais aos nossos. Possivelmente com propriedades físicas iguais às do nosso universo, ou então outras propriedades físicas, né? Outro tipo de matéria, outro tipo de física mesmo, de formação. Eu deixei um vídeo aqui no link que descreve essa viagem imaginativa que a gente fez aí, é muito legal, eu recomendo que vocês assistam, que vocês vão entender isso que eu estou falando. Bom, esses seriam outros universos vizinhos que formariam em seu conjunto um metaverso, por exemplo, né? E aí a gente pode imaginar essa viagem até o infinito, né? Um conjunto de metaversos que formariam mais ali um aglomerado de metaversos, enfim. A gente pode ir isso até o infinito. Esses universos vizinhos não são os universos paralelos da maneira que é colocada hoje. Universos paralelos, como são imaginados hoje, seriam outras realidades da existência. Por isso eu prefiro chamar, ao invés de universos paralelos, de realidades paralelas. Essas realidades paralelas coexistem aqui nesse mesmo universo e podem existir em possíveis universos vizinhos também. Vocês vão entender por quê. A mecânica quântica, ela está indo em direção a essas realidades paralelas. A mecânica quântica vai descobrir essas realidades paralelas em determinado momento. Essas realidades paralelas seriam realidades feitas de matéria, mas de matéria em outras densidades. E aqui eu estou colocando mesmo densidade entre aspas mesmo, porque não se trata da densidade massa sobre volume, igual à da física da nossa realidade, mas sim uma densidade dentro de outras propriedades próprias dessa realidade paralela. Essa matéria que forma as realidades paralelas é matéria também, porém é matéria mais etérea, matéria mais sutil, matéria em outra faixa de vibração, matéria de uma outra densidade que não é perceptível pelos nossos sentidos e pelos nossos instrumentos, mas que a evolução da ciência vai encontrar um dia e a mecânica quântica é o caminho que vai fazer isso. E essas realidades paralelas, formadas por outras propriedades físicas, formadas de matéria em outra densidade, é o que nós chamamos, dentro da nossa limitação de entendimento, de mundo espiritual. O mundo espiritual, como nós chamamos hoje, é uma realidade formada de matéria mais sutil que nós não podemos perceber. Mas na realidade, o nome ideal não seria mundo espiritual, e sim outra realidade de existência. É por isso que hoje o orgulho de muitos cientistas faz com que a ciência negue a existência daquilo que eles não podem provar. Mas a ciência vai desembocar naturalmente no mundo espiritual. E a partir daí nós vamos entender que o que nós chamamos hoje de mundo espiritual é, na realidade, ciência, é físico, porém feito por matéria que nós ainda não conhecemos. A ciência que hoje, no nosso estágio de evolução, nós ainda não conhecemos, ela vai ser descoberta pela nossa ciência, né? Porque nós não conhecemos essa ciência ainda, porque a gente ainda não chegou lá no nosso estágio de evolução. Eu sei que pode estar um pouco confuso, mas nós vamos chegar lá nos extraterrestres. Chico Xavier disse, se eu não me engano, foi para o Geraldo Lemos Neto, que era um amigo que trabalhava no trabalho fraterno junto com o Chico, que a cidade de Nosso Lar estaria localizada mais ou menos acima da cidade do Rio de Janeiro, a cerca de, se eu não me engano, 50 quilômetros a partir da crosta terrestre. Para quem não assistiu o filme Nosso Lar, eu recomendo que assistam, né? Para quem não sabe, o filme Nosso Lar é uma psicografia do espírito André Luiz, né? Que Chico Xavier psicografou, onde André Luiz descreve a vida após o desencarne aqui no corpo material e aonde ele foi parar, né? Uma cidade chamada Nosso Lar, aonde ele continua a vida espiritual e aí ele descreve tudo que acontece ali na cidade e as suas tarefas, tudo que ele desenvolve lá. Então a cidade de Nosso Lar seria uma cidade em uma realidade paralela. Ela está localizada aqui na Terra, também faz parte do planeta, mas em outra faixa de vibração. A região onde está localizada a cidade de Nosso Lar é a região do que nós chamamos de plano espiritual da Terra. É a região onde estão concentrados os espíritos que estão ancorados ao planeta em processo de evolução através da reencarnação. É a região onde está localizada a cidade de Nosso Lar e também o que o meio espírita chama de umbral, ou o que as religiões cristãs chamam de inferno. E não tem nada de inferno como é colocado pelas religiões, né? Mas a gente vai tratar isso mais para frente. Esse conceito de classificar realidades paralelas por densidade
vem de uma série de 5 livros que foram canalizados por uma mulher chamada Carla Ruckert, no início dos anos 80, que eram chamados de The Law of One, a Lei do Um. A obra foi feita através de perguntas formuladas por um físico chamado Don Elkins, e a Carla canalizava as respostas de uma suposta entidade, ou como também era chamado de complexo de memória social, como se fosse uma manifestação de uma consciência coletiva extraterrestre ou espiritual que se identificava pelo nome de Ra. Independente de ser uma canalização ou uma manifestação do subconsciente da própria Carla, isso não vem ao caso. O que nós precisamos analisar aqui é o conteúdo, e o conteúdo é que é muito interessante. Para mim foi ainda mais interessante porque quando eu comecei a estruturar essa ideia das diferentes realidades, diferentes densidades, né, e esse entendimento sobre a diferença entre dimensão e densidade e tal, eu não conhecia esse material. E quando eu descobri esse material, ele vinha de encontro com o que eu estava formulando ali nas minhas ideias. Foi nesse material que apareceu pela primeira vez a classificação das diferentes realidades de existência em níveis de densidade. E essa classificação é utilizada até hoje nos meios espirituais e deveria ser utilizado no meio ufológico, por exemplo, né? Ao invés de tratar de diferentes dimensões, eles deveriam tratar de diferentes densidades. Bom, então o que esse material nos trouxe? Segundo esse material, o universo e a evolução das consciências se dão através de um ciclo de 8 densidades, que são como se fossem níveis de aprendizado ou de frequências vibratórias. As densidades são diferentes níveis de vibração espiritual e material. Cada densidade teria um propósito específico para o desenvolvimento da alma. Então, conforme nós vamos evoluindo para níveis de densidades superiores, nós vamos sutilizando os nossos corpos. Hoje, enquanto nós estamos encarnados, nós estamos na terceira densidade que utiliza esse corpo físico aqui. Quando nós desencarnamos, mas ainda estamos atrelados ao processo de reencarnação aqui na Terra, nós utilizamos no mundo espiritual o nosso corpo etéreo, que é um corpo de 4ª densidade. Mas nós ainda não atingimos o nível evolutivo da 4ª densidade. Por isso voltamos a outras encarnações em corpos físicos como esses atuais na 3ª densidade. Agora vamos finalmente linkar tudo isso com os extraterrestres. Existe vida da mesma composição física que a nossa em outros planetas? É claro que sim. Nós podemos ter vida de propriedades iguais à nossa nas chamadas zonas habitáveis, por exemplo, onde existem planetas que podem ter as mesmas propriedades do planeta Terra. Nós podemos ter vida de composição física iguais às nossas em planetas que não estão na chamada zona habitável, mas que as suas civilizações se desenvolveram no interior do planeta, por exemplo. É possível. Nós podemos ter vida em planetas fora da zona habitável que receberam civilizações imigrantes de outros planetas que possuem tecnologia muito mais avançada que a nossa e que, através desse desenvolvimento tecnológico, constroem instalações que simulam as mesmas condições da Terra, como a atmosfera, a temperatura, etc. Mas se aqui na Terra nós temos a cidade do nosso lar, que é composta de matéria mais etérea, por que não podem existir cidades com as mesmas propriedades na 4ª densidade desses outros planetas? E por que não podem existir essas cidades e civilização de 4ª densidade em outros planetas do universo? Né? Em planetas gasosos, por exemplo, ou em quaisquer outros planetas que estão fora da chamada zona habitável. As civilizações de 4ª densidade de outros planetas, que não podem ser percebidas por nós e pelos nossos instrumentos, mas que podem nos ver perfeitamente, não seriam extraterrestres? Então, nós chegamos à conclusão que todos nós somos espíritos em evolução, em diferentes graus de evolução. Seja lá qual for o planeta em que estivermos atrelados no momento, ainda assim somos espíritos em evolução, utilizando corpos adequados às condições daquele determinado planeta e de acordo com o nosso grau de elevação. E o que tudo isso que nós falamos hoje tem a ver, né, com a busca por encontrarmos ali o nosso propósito aqui nessa vida. É o que a gente vai falar no próximo vídeo. Então eu espero vocês. Eu queria pedir para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, que aí a plataforma entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Eu vou deixar o QR Code aqui também para quem queira contribuir com o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.